Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos 1 a 14. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: Sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Ele, porém, disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Jericó. Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e perguntaram: Sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre diante de ti? Respondeu ele: Sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Ele, porém, disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas os acompanharam e pararam a certa distância, em frente do lugar em que ambos haviam parado à margem do Jordão. Então Elias pegou a sua capa e, dobrando-a, bateu com elas nas águas, as quais se dividiram para os dois lados. Os dois passaram em seco. Havendo eles atravessado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja levado para longe de ti. Disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: Coisa difícil pediste. Se me vires, quando for separado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente, um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Pegando as suas próprias vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, bateu com ela nas águas e disse: Onde está agora, ó Senhor, Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu atravessou. Ao meditar sobre esse texto, o Senhor nos leva a refletir sobre a conduta de entrega que Eliseu teve e sua perseverança em caminhar diante de Elias até seus últimos dias. O que vale ressaltar nesse contexto é a dedicação, o posicionamento de Eliseu por não querer nada físico ou material, não querer nenhum tipo de reconhecimento ou alguma patente ou nomenclatura específica, mas sim quis porção dobrada do espírito de Elias. Aqui vemos um primeiro princípio na vida de um discípulo de Cristo, pois as coisas materiais não são para aprisionar e manter emocionalmente ligados, pois Eliseu renunciou tudo. Assim devemos fazer, para que o Senhor nos coloque no lugar que Ele tem preparado. Num segundo momento, vemos que o conhecimento de quem era Elias se tornou evidente, bem como aquilo que Deus tinha dito para ele. Os 50 profetas que estavam com eles sabiam o caminho que Elias iria tomar e ficaram incitando isso a Eliseu, como se não tivesse o conhecimento de tal feito. Mas isso nos remete a uma terceira colocação, e isso é diretamente ligado às palavras ditas pelos profetas e pelo próprio Elias a Eliseu para saber se ele estava disposto a continuar e fazer a vontade de Deus.
Aqui, a fé foi colocada em ação, pois diante das mais variadas situações, se eles estavam passando por problemas, batalhas com o inimigo ou até mesmo conflitos existenciais, nós podemos perceber isso em nós e ali aguardamos também apoio das pessoas próximas. Mas Eliseu só ouviu palavras contrárias dessas pessoas próximas e isso aperfeiçoou sua fé para continuar. No tempo de Josué, Gilgal era exatamente o lugar onde a carne foi despojada e julgada. Para o crente odierno, Gilgal simboliza o lugar onde a carne deve ser julgada por meio do entendimento que Deus nos concede. Deus declara que a carne deve ser lançada fora. Assim, concordemos com ele. Deus afirma que a carne precisa ser circuncidada, portanto, sejamos circuncidados no coração. Ao passo que Gilgal fala do respeito de vencermos a carne, ou fala a respeito de vencermos a carne, Betel fala sobre vencermos o mundo, pois nas escrituras sagradas o Egito representa o mundo. Vencer o mundo é uma condição para o arrebatamento e para receber o poder do Espírito Santo. Nossa vida deve chegar ao ponto de o mundo ser incapaz de afetar nosso coração. Por favor, não esqueçam que tanto Gilgal quanto Betel trazem a figura da presença de Deus. Mas agora, falando sobre Jericó, a referência mais clara concernente ao significado do nome encontra-se no livro de Josué. Nele, podemos observar a conquista de toda a cidade de Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Assim lemos em Josué capítulo 6, versículo 26. Portanto, Jericó se tornou amaldiçoado. E ao chegarmos ao Rio Jordão, observamos que ele assinala o poder da morte. E por consequente, cruzar o Rio Jordão significa vencer a morte. Isto é o arrebatamento. Diante dessas premissas que citamos, podemos observar que após todo esse ensejo, ao se apresentar diante do Jordão, Elias pegou a capa e feriu as águas e eles passaram a seco. A travessia de Eliseu simbolizava a obediência e a perseverança, bem como sua condição de saber que Elias não iria voltar. Mas não era somente isso que Eliseu queria, mas sim que transferisse a porção dobrada do seu espírito. Atravessou o Jordão e, quando andava, pôde contemplar a pergunta de Elias e disse que era necessário se lançar voluntariamente e com compromisso, como também vê-lo quando fosse tomado pela carruagem de fogo ou pelo carro de fogo. Glória a Deus! Que tremendo! Isso aconteceu. E assim, essa presença grandiosa ficou sobre a vida de Eliseu. Assim, Deus quer fazer conosco sobre este tempo. Ele nos chama para ter essa intimidade e desfrutar dessa presença. Você quer? É só manter sua fé no Senhor e não se corromper com as palavras das pessoas em sua volta. Manter-se fiel, mesmo diante das mais variadas situações, e saber que as coisas espirituais são as necessárias para exercer o chamado de Deus. Queira desfrutar dessa presença maravilhosa. Deus tem preparado porção dobrada para todos que honram suas escolhas e não ficam arrumando desculpas para voltar para trás. Assim como Eliseu, queira andar com quem tem essa presença e queira essa presença para suceder aquele que tem te ensinado. Não ache que já sabe, mas somente viva aquilo que Deus tem te presenteado. É tempo de sair da agitação da carne e de suas vontades para viver o sobrenatural de Deus. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Pai, nós consagramos as nossas primícias a Ti. Consagramos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos.
para que o seu nome seja glorificado e engrandecido. Pai, sabemos, reconhecemos o seu senhorio e que venha, Pai, o seu reino e que seja, Pai, manifesto o seu querer e a sua vontade. Desde já despedaça grilhões, algemas, amarras, todo tipo de investida do inimigo contra as nossas vidas, para nós podermos estar focados naquilo que o Senhor tem nos preparado. E que, ó Pai, sejamos estes que almejam essa presença. E que seja, Pai, que esta porção dobrada, Pai, seja, Senhor, sobre nós, mas da maneira que o Senhor nos disse e que o Senhor tem nos ensinado. Nós queremos viver este tempo, viver, Senhor, este mês, viver, Pai, o restante, Senhor querido, deste ano, viver os demais anos debaixo, Pai, desta presença maravilhosa e revelando o seu querer. Então, Pai, que esta unção que vem sobre, Pai, a vida de cada um agora, despedace o jugo, desfaça algemas, grilhões, cadeias, opressões, depressões, todo tipo de malignidade e que essa pessoa seja livre agora e receba essa unção em nome de Jesus. Graças te damos, Pai. Muito obrigado por esse amor, muito obrigado por essa presença. Glórias a ti, Senhor. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente o seu dia.